Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que acontece aqui no Facebook da Pinacoteca Benedito Calixto, hoje com o nosso projeto Ler o Vizinho, que é parte integrante do projeto Desnudo Mar Selvagem, contemplado pelo Facult, Fundo de Assistência à Cultura, em seu 8º concurso de apoio a projetos culturais independentes do município de Santos, criado e elaborado e conduzido, muito bem conduzido, pelo nosso querido Ricardo Rutiliano Roque, que aqui está presente. Então, vamos agora aos nossos convidados da live de hoje, começando aqui pelo nosso querido Ricardo Rutiliano Roque, Cíntia Panca, Valéria e Williams Wilson. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. E, Ricardo, obrigado pela presença. Cíntia, obrigado pela presença. Williams, Valéria, obrigado pela presença de todos. Passo o microfone agora ao Ricardo para dar continuidade. Ricardo, o microfone é seu. Boa tarde. Então, como sinopse, eu diria que com histórias e personagens entrelaçados, estilhaços, memórias, sonhos antigos e paisagens que desapareceram, costura heterodoxa, profundos abismos de sonho do inconsciente, o caiçara pós-moderno, a figura do imigrante e a do caiçara, o centro do livro, dicção sutilmente parnasiana, misturando tempos e vozes com sua saga, caráter de manifesto atemporal de defesa da delicada fragilidade, desloca para a zona da extrema solidão dos pedaços de um barco destroçado pelo furor de um mar chamado tempo. Palavras do Marcelo Ariel, no prefácio do livro Desnudo Mar Selvagem. Passo para a Cíntia. Obrigada. Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui assistindo a mais uma live do projeto Ler o Vizinho. Obrigada mais uma vez, Ricardo Rutiliano Roque, pelo convite, à Pinacoteca Benedito Calixto, por estar apresentando aqui o projeto, e aos colegas aqui também presentes, né, nessa tarde, nessa bancada de hoje do Ler o Vizinho. Bom, por enquanto, acredito que seja isso, né? E diante das palavras aí dessa sinopse apresentada pelo Ricardo Rutiliano Roque, dizer que, né, assim como o barco de Teseu, ele pode ser sim reconstruído, né? E ali continuar habitando uma alma. E enfim, e vamos assim dando saga, né, às vozes, e ainda mais de nós aqui, escritores, artistas, nessa frente, né, parnasiana da arte pela arte, enfrentando o que está aí, as diversidades, mas acreditando sempre e seguindo em frente. Então, aproveitem a live de hoje e vamos lá. Gratidão. Ricardo, volto a você. Então, se a Cíntia quiser fazer uso da palavra para falar sobre a biografia que está previsto no dizer dela, né? Premiado no 8º Facult, presentifica autorais livros. Em Santos, Catando Guaru, Poesia à Rua, Caiçara em Haikai, Uma Chama Atlântica, Da Mata Atlântica Neruda, Diálogo Caiçara com Saturnino de Brito, as canções Chatice Sem Você, Reboca o Navio, Brincante Charlot, Sua Música e Choro na Medida, e as antologias Poetando, Haikai Caiçara, Caminho das Águas e Mulher Caiçara Onde Estiver, em seus
Ler o Vizinho e Acervo dos Escritores Santistas, na Concha Acústica, Aquário, Biblioteca Mário Faria, a querida Pinacoteca Benedito Calixto, escolas municipais da região e Museu de Pesca e Estadual. Então, eu passo para a Valéria Florenzano, se ela quiser fazer uso da palavra. Tem um roteiro previsto, vamos dizer dela, se quiser fazer uso já também. Oi, Valéria. Algumas vezes a conexão da Valéria, ela trava, e acho que a gente pode passar à frente, ou então voltar a você, Ricardo. A Valéria, a Cíntia gostaria de dizer a biografia da nossa autora do texto de hoje, então, tomando o lugar da Valéria, já que eu tomei o dela. É o neurônio espelho, fazer... Que tal? Tá ótimo, então. Obrigada, Ricardo, e peço até desculpas aqui, que eu acabei me perdendo no texto e não dei continuidade aqui à fala prevista, mas vamos lá. Então, em biografia em contextual cenário, né, em introdução à nossa live de hoje, do dia 6/6/2021, a menina se faz mulher na sombra da mãe, ascendente que tem raízes na terra, terra que mata a sede do rebanho, das plantações com a água do rio que corre entre as pedras. Criança, a menina vê o camponês e se revolta com sua falta de polidez. Agora a mulher feita lembra que aprendeu à sombra dos antepassados a não ter preconceitos. O inconsciente guarda imagens que afloram agora diante do mar salgado. Pensa que também o oceano aprende a doçura ao receber as águas do rio. Da menina do campo pode ser a mulher caiçara a comer o peixe frito e passar na farinha com as próprias mãos. A autora vizinha a ser lida hoje. Beleza. Então, eu proporia ao Fábio fazer a leitura do texto do conto de hoje. Perfeitamente. E depois logo o William, a sequência já com a questão, né? Porque ele já vai estar inteirado do texto. Perfeito. Vamos lá. Repugnante. O homem de mãos sujas de terra sentado à mesa. À nossa mesa. Quase me levantei. O olhar de minha mãe paralisou-me enquanto debulhava o milho na brancura imaculada das mãos. O estranho, faminto, agarrou a espiga inteira e comeu terra e grãos. Eu esperava a dádiva, o prato feito em cores e formas com o carinho maternal. Impossível entender e aceitar que ela não se incomodasse com tanta falta de modos. Encarei o desconhecido a comer com sofreguidão, olhos extasiados, um leão devorando a mesa. Olhei-o sem a preocupação de ser discreta e revi a imagem do campo, onde corria descalça a brincar com as bonecas de sabugo de espigas feitas pela avó paterna, que enviuvou cedo e passou a morar conosco. Entregue ao meu prazer, não emprestava as bonecas vivas de cabelos ruivos, de barbas de milho, para as meninas, filhas dos camponeses. Filhas daquele homem que, um dia, apenas por um dia, almoçou sentado à nossa mesa, como se estivesse à beira do roçado, saciando a fome em busca de forças para cumprir o que lhe fora destinado. Foi apenas um dia, porque no outro, a mulher já voltava do hospital com mais um filho a quem dar o peito, além de ordenhar as vacas e tirar o leite que nos alimentava.
Aquele homem lavrava a terra antes da primeira luz da manhã. Minha mãe falou com doçura, antes de me beijar o rosto quando deitei. Não consegui dormir sossegada. O milharal tornara-se fantasmagórico, sufocando-me de amarelo e palha. A vida saltava aos olhos ingênuos que ganhavam amplitude. A covardia e o egoísmo doíam-me, enquanto minhas mãos, lanhadas, abriam sulcos na terra, cobrindo-a de sangue. A existência não me permitia apenas. A existência não me pertencia apenas. A vivência com o outro me ensinaria a aceitar o impuro, fazer ali, na cozinha da casa, a cerimônia de lava-pés. De lava-alma, a minha, é claro. Acordei leve como um pássaro. Acabara de descobrir a outra menina que morava em mim. Tomei a bênção da avó e da mãe, apertando suas mãos junto às minhas. De jarro de leite e cesto de pão, chego para cuidar do menino envolto em panos sobre a palha do berço. Os pais voltarão do campo quando anoitecer. Não tenho pressa. Interessante. Então, fantasmagórico, abrindo um parênteses, vai ser o tema da próxima live no mês de julho. E já dando um alinhavo, né? E na última live, em ousadia ficcional, foi dito, em alusão ao conteúdo da live de hoje, Sem Pressa, que é o nome desse texto, que na ida de um menino à chácara de colônia japonesa na Ponta Praia, ele dali subtraiu uma bucha de tomar banho, fazendo alusão já a esse texto de hoje. Quando, em verdade, ali só se colhia chuchu. Repito, era uma chamada para a live de hoje, com foco no conto esse que o Fábio leu. Primordialmente, essa live elucida isso. Então, William, você ouviu esse texto. Eu gostaria que você recebesse os nossos cumprimentos e a acolhida e dissesse o que você tiver a vontade de dizer. Boa tarde, William. Boa tarde, gente. Tudo bem? Legal, tudo bem. Esse texto, já que a gente não pode falar o nome da autora de hoje à tarde, mas pelo menos até agora, o Ricardo, quando me fez um convite para poder participar dessa live, acho que umas 3 semanas, quase um mês atrás, né? Ele falou de quem é a autora e tal, né? E eu fui pesquisar aqui, eu tinha um livro dela, eu acabei fazendo uma leitura um pouco mais aprofundada, acabei lendo um outro livro dele de contos, que mais para frente eu acabo apresentando para ela. E esse texto aqui foi um dos textos que eu acabei estudando, eu gostei bastante, né? Acho legal essa dualidade de 2 mundos que ela brinca, né? Essa questão da memória que ela faz entre o presente e o passado, entre a pobreza e as pessoas com um pouco mais de recursos, né? E as voltas que dá, né? Essa autora foi uma autora que eu descobri há pouco tempo, né? Embora seja uma autora que é bastante conhecida por todos, pelos seus trabalhos aí, seja a longa data, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la há muito pouco tempo atrás e já coloco ela como uma das autoras minhas preferidas, assim, né? Eu coloco esse livro, esse trabalho que ela fez uma descoberta, né? Uma descoberta que uma pessoa tão próxima assim escreve de uma forma, de uma qualidade assim tão grande. Bom, assim como nós fizemos com a Valéria, poderíamos fazer com o William agora, esperar, né, com paciência, e passar a palavra para a Valéria. Valéria, já foi lida a biografia da autora de hoje, pela Cíntia, igual eu fiz com ela fez com você. Pegou o seu texto, eu peguei dela. E você gostaria de ser acolhida por nós e dizer alguma coisa? Ah, sim, claro.
Bom, boa tarde a todos, né? Fábio, Cíntia, William e Ricardo. Eu agradeço. Voltei aqui. Eu agradeço pelo convite, né? Esse ping-pong, então a gente passaria a bolinha para o Wilson. O Wilson. Enquanto a Valéria... Eu estou escutando agora? A Valéria voltou na imagem, mas o som está mutado, Valéria. Vocês dois podem decidir entre vocês com quem está falando. Deixa a Valéria falar. Quer apertar o botãozinho, Valéria, no rodapé, para voltar o seu som? Está sem áudio. Aí, pronto. Beleza. Agora sim, né? Tá. Bom, eu queria agradecer pelo convite e enfatizar, né, que é muito bom a gente ter esse espaço dado pela Pinacoteca para a gente incentivar a leitura, né, que realmente é muito útil para todos. Eu achei que o texto, né, a autora ou autor, e achei também o tema bem interessante, né, o conto achei bem interessante. Não sei se eu já começo a falar os meus comentários sobre a leitura que eu tive. Posso já começar, né? Sim, aproveita a conexão. Vou aproveitar, tá bom. Então, nessa história, né, surge um homem estranho, né? Estranho para mim, né, do seu ponto de vista. É um homem estranho porque ele não pertencia à família, né? Ele era um camponês que morava perto. Um homem estranho e faminto, que almoça com a menina e a família dela. Porém, ele era muito simples, né? Ele não tirava os grãos de milho com as mães, como a mãe da menina fazia, e ensinara a ela. Esse homem, com as mãos sujas de terra, agarra a espiga inteira, comendo o milho, sujando de terra e comendo-o mesmo assim. Para a menina, isso foi um choque. Então, ela teve a intenção de se retirar da mesa. Mas a mãe deixou, né, ela o olhar. Ela então ficou, sem entender por que a mãe não se incomodava com tanta falta de modos. Então resolveu encará-lo, sem se preocupar que ele notasse. Ele devorava a comida totalmente entusiasmado. Na cabeça da menina, um flashback. Ela lembrou-se de quando não emprestava suas bonecas secretas dele. A partir daí, começou a refletir. Refletiu que o homem que trabalhava na roça queria buscar força na comida para conseguir realizar o seu árduo trabalho. Esse homem tinha almoçado com ela porque sua mulher estava no hospital tendo mais um filho. A mãe auxiliou a menina no seu processo de compreensão, explicando a ela que aquele homem explicou isso antes de a menina ir dormir. Quando ela dormiu, estava inquieta. A lembrança do milharal estava sufocando-a. A verdade é que estava com a consciência pesada. Sentia-se covarde e egoísta. Porém, descobriu que a puta desse... Está mutado o seu som, microfone. Valéria, você já terminou de falar isso? Porque deu uma pausa, por isso que eu estou perguntando. Ah, tá, eu estou terminando. A menina sentiu-se, então, covarde e egoísta, devido à atitude que ela teve em relação ao homem, né, à mesa. Mas aí ela descobriu que a curta vivência que teve com aquele homem
tinha, na realidade, trazido um aprendizado. Ela tinha que aceitar o homem como ele era. Então, ela lavou sua alma, livrando-se do preconceito. Acordou leve e descobriu que dentro dela havia uma outra menina, compreensiva. Ela ficou tão arrependida de suas atitudes e pensamentos que foi à casa do homem rude cuidar do filho dele enquanto os pais dele trabalhavam. Basicamente foi essa, né, a leitura que eu fiz, as minhas impressões, né? Era isso. Bravo, Valéria. William, você quer pegar a bolinha do ping-pong? E dar uma raquetada aí para nós? Beleza. Então, boa tarde a todos. Eu gostei bastante desse texto, né, que ela a todo momento, a autora, ela brinca até... Quer tá falando? Valéria, pode desligar o seu? Ela brinca, não que ela brinque, ela usa bastante a questão da dualidade, né? Lembrança e memória, riqueza e pobreza, fome e saciedade, trabalho, infância e trabalho, nascimento e infância, né? É um texto bastante profundo, que como eu fico admirado como em tão poucas linhas ela consegue discutir tantos assuntos assim pertinentes, né? Para a gente que tenta escrever, que tenta aprender. Eu gostei bastante desse texto. Eu acho que tem um trecho aqui que eu destaquei, que eu gostaria de falar sobre. O texto em si é muito bom, uma pequena obra de arte. Encarei o desconhecido a comer com sofreguidão, olhos extasiados, o leão devorando a presa, né? Ao mesmo tempo que a menina era toda recatada, tinha cheia de modos, parecia que ela descobriu um mundo que era inerente, um mundo distante do que ela vivia. Um belo texto, um belo texto. Além desse, eu não sei se deu para na minha fala inicial, além desse texto, eu tive a oportunidade de ler um livro da autora, eu tive a oportunidade de conhecer, e depois eu conto uma situação que eu vivi com ela e aprendi bastante. É isso aí, é um texto muito, muito bacana, dos muitos que eu li depois que o Ricardo fez o convite para mim para estar participando desse encontro hoje à tarde. É isso aí. Beleza, William. A Cíntia quer fazer uso da palavra? Não sei se o Fábio depois quer fazer também uso. Quero sim. É muito interessante esse teu projeto, Ricardo, da riqueza, né, que cada um traz aqui sobre a percepção pessoal, assim, da história. Então, foi muito interessante ver a história, o entendimento da Valéria, o entendimento do Wilson, e o que eu vou trazer agora, né. Então, assim, dentro da minha percepção, né, o texto apresentado fala da importância, né, de honrarmos a nossa ancestralidade, sem a necessidade de conhecermos em suas raízes, né, de modo que se nós percebermos hoje aqui, passando por uma experiência humana, é porque fazemos parte de uma verdade gerada por um desejo. E o reconhecimento da existência, né, de uma ancestralidade muitas vezes desconhecida mais profundamente, não a torna menos importante dentro de uma sociedade regida por crenças. Honrar a ancestralidade, no meu ponto de vista, não significa repetir padrões, questionar e ou julgar atos, situações, mas sim observar com amorosidade, maturidade e sabedoria necessária para percebermos o que realmente é importante para nós e para a humanidade. Criar harmonia com liberdade, respeitando escolhas sem julgá-las, sem peso, sem culpa, porém conscientes de que somos livres para fazer o que nos propomos a fazer. Podemos escolher o conflito
ou a alegria, né? E aí acho que vem um pouco aí do que o Wilson trouxe dessa dualidade. Cada um fazendo o seu melhor dentro das suas escolhas, amparado por conhecimento e discernimento. Tem a oportunidade, então, da observação que todos estão fazendo o seu melhor. Também, assim como nós, tem a oportunidade de evoluir no amor. Ao passo que observamos os fatos com a mente limpa, sem pensamentos limitantes, criamos a oportunidade de não tirar conclusões. E aí aqui veio até uma questão que eu falei com o Ricardo, que depois eu acabei fazendo uma alteração, que inicialmente eu coloquei da seguinte forma, né? Criamos a oportunidade de não tirar conclusões, inventar histórias, honrando a pureza dos fatos, tal como os são. Humildade, né, de reconhecer, honrar e seguir adiante. Agora, consciente que tudo, para existir, depende de uma mente que a imaginou, desejou e gerou uma verdade, ou melhor dizendo, duas verdades, a mãe e o pai. Percebendo a importância de honrar a ancestralidade sem deixar de viver e honrar o presente, com gratidão e alegria. A citação do campo de milharal fantasmagórico me leva a imaginar a personagem agora madura, rodeada por seus ancestrais, de modo que estes, ao observá-la, somente encontrarão a paz ao percebê-la feliz e honrando-os sem julgamento, ou seja, no amor. Viver com satisfação, leveza, servindo com alegria, comunicamos aos nossos ancestrais gratidão pela existência. E aí eu faço uma citação ao Ho'oponopono: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E uma reflexão de que o leite vem da vaca, o pão vem do trigo, a vida vem do ventre da terra e tudo é criação, sem pressa. Essa é a minha percepção do texto. E naquela parte que eu comentei, que eu cheguei a entrar aí num debate com o Ricardo, foi justamente no sentido de que talvez ficasse, então, mais ordenada, né, a frase aí, como a oportunidade de não tirar conclusões, honrando a pureza dos fatos. E não inventar histórias, né, inventar histórias tal como são. Acho que é isso. Legal. É um parênteses, né? Eu gosto de parênteses, né? Porque nós estamos falando de uma palavra que não cabe em arte, que é a necessidade, né? Porque a arte não é necessária, utilitarista, né? Mas ela demonstrou toda a arte de viver com as palavras. Então, em resumo, foi essa a questão. É uma questão semântica, né? O Fábio, então, parabéns, legal. O Fábio gostaria de fazer uso do espaço? Sim, eu quero fazer uma pergunta, propor uma pergunta, dando sequência aí aos participantes. A pergunta é a seguinte: há uma crueldade jovial induzida em chamada à live de hoje, proferida na do mês passado. Todos estavam presentes no mês passado, então acho que ainda lembram no mês passado, ou quem também assistiu, né? Então, há uma crueldade jovial induzida em chamada à live de hoje, proferida na do mês passado, ao ter sido dito sobre subtração de uma bucha usada à higiene corporal. Coerente com o conteúdo do texto de hoje? Ameniza o fato de que se permita a ficção imitar a vida? Então também será considerada crueldade a narrativa de hoje sobre o pensamento de uma jovem diante da mão não lavada em convivência à mesa posta. Então, isto é considerado fruto dessa cruel humanidade jovem,
ou vem de uma sinceridade necessária que assim promova saúde de qualidade com ausência de doença? Ou seja, antes de seu despertar a complexidade envolvida em atos humanos, cada vez há que se acordar mais cedo à devida reflexão? Ricardo, você primeiro. Eu estava assistindo o Giro da Itália e foi dito isso, que ser campeão hoje pode ser alcançado, esse status de campeão, cada vez mais cedo, porque as informações são disponíveis, né? Mas eu tenho o hábito de contar uma história, dizendo o porquê dessa resposta, né? O neto diz a seu avô sobre o odor exalado pela boca do velho. Este é cometido por retração de suas gengivas, isto em Desnudo Mar Selvagem. Já aqui no Conto Sem Pressa, a autora fala das mãos sujas do homem convidado à mesa para degustar o debulhado milho por sua mãe de alvas mãos. Ambas são ferramentas propícias à degustação alimentar. Mãos e boca, saudáveis. A higiene faz parte da prevenção de doenças e a saúde, que é a ausência de agravos. Isto advindo de uma boa qualidade de vida, com bem-estar físico e mental. A preservação também decorre da percepção de que somos hospedeiros de vírus, mas que estes, ao evoluírem, não matam o hospedeiro, mas até lá podem dizimar a população. Por isso, a vacinação, o lavar de mãos, o uso da máscara, o distanciamento social e, no caso aí, o escovar de dentes, né? O jovem, ele é cruel na visão do adulto, porque ele julga, né? E fala o que pensa. Aí, no caso, ele também tem uma coisa, uma função, falando em arte, função, né, redimindo a minha fala contrária daquela da Cíntia, né? Foi dito como sendo necessário. Ele desneurotiza, porque ele assume o lugar da gente, né, da autoridade. A gente tem 3 instâncias, né? A criança, que se submete, às vezes, a um constrangimento, né, por dizer o que pensa. O adulto, que emancipa essa criança para proteger ela da autoridade. Então, às vezes, numa live, a gente se expõe à autoridade, né? E isso aconteceu também uma vez, quando eu fiz, já que o tempo ainda nos resta bastante, uma oficina de capa de livro artesanal numa escola, e eu distribuí falas, e numa delas era dito assim, Vice-Almirante Ward, na invasão pelo Fenton, um reconhecido pirata, né? Que acabou gerando a fortaleza de Santa Amaro da Barra Grande. Então, Edward Ward, Vice-Almirante Ward, dizendo, vamos corrompê-lo. Isso foi dado por um aluno. O aluno foi para casa com isso. E a diretora achou que estava interrompendo a aula, talvez, não sei qual foi o critério dela, e queria que fosse feito tudo num dia só. Eu falei, mas não pode, esse menino, aluno, foi para casa com esse dizer. O que ele, a mãe, o pai, né, vão dizer, vão interpretar isso, vamos corrompê-lo, né, apesar que estava vice-almirante Ward, né. Então, essa pressa em julgar, essa brevidade, né, também eu instiguei no livro Desnudo, na página 35, onde é dito que os personagens conversam de um continente a outro, América do Sul e Europa, por telefone. Foi uma licença poética utilizada. Mas só na página 37 eu ponho no rodapé o fato de que isso é uma licença poética. Então, eu me exponho, às vezes, eu me dou o direito, a arte faz com que isso a gente se submete ao julgamento dos outros, porque a arte tem como função mudar o interior da pessoa. Então, essa brevidade, essa pressa,
esse julgamento pela aparência, que a gente está sendo muito vítima disso, ou algoz nisso. Então, eu acho que talvez isso responda à questão feita pelo Fábio, da crueldade, né? A crueldade advinda de um dizer, né? Não cruel a criança, e sim a crueldade da situação da gente estar, às vezes, despojado de um saber, né? E cada vez a gente tem que acordar mais cedo para fazer essa reflexão. Seria mais ou menos isso? Contemplaria a tua questão, Fábio? Obrigado. Sim, creio que sim, sem dúvida. Valéria também pode colaborar com alguma colocação que ele queira. O Williams está voltando aqui, não sei se ele conseguiu ouvir, né, tudo isso que nós dissemos. Peguei sim. Certo. Vamos então passar para o Williams, que o Williams está agora retornando aqui. Depois a gente passa a Valéria quando ela se reconectar e depois a Cíntia complementa as questões. Só relembrando, vou relembrar aqui o finalzinho da questão que eu coloquei, porque ela já faz um tempo, né? Então, às vezes, a gente pode deixar passar um pouco do conteúdo, né? O que eu coloquei aqui como parágrafo final na pergunta foi assim. Eu terminei assim. Então, também será considerada crueldade a narrativa de hoje sobre o pensamento de uma jovem diante da mão não lavada em convivência à mesa posta? Então isto é considerado fruto dessa cruel humanidade jovem ou vem de uma sinceridade necessária que assim promova a saúde de qualidade com a ausência da doença? Ou seja, antes de seu despertar a complexidade envolvida em atos humanos, cada vez há que se acordar mais cedo à devida reflexão? Williams, depois Valério e depois Cíntia. Então, eu faço uma leitura diferente. Eu acho que não é nem crueldade e não é nem tanto um excesso de pureza, mas uma interpretação de mundos distintos, né? A descoberta que a menina faz, que é possível que o mundo dela é como se ela vivesse numa bolha e que é possível talvez viver, ou que ela, como se ela pudesse descobrir que ao seu redor existem pessoas que vivem de uma situação completamente diferente do que é dela, né? Muitas vezes a pessoa leva em consideração o fato de poder, a oportunidade de estar se alimentando e deixando de lado, às vezes, a higiene, certo? Parece uma crueldade, mas isso é uma realidade que a gente encontra todo dia hoje, né? Realmente é a crise que a gente está vivendo hoje, né? Crise de pessoas desempregadas, crise de pessoas famintas, crise de pessoas que tiram do lixo o seu próprio sustento. Isso, ao mesmo tempo, no texto, ela se surpreende e vê que a pessoa, às vezes, está mais preocupada em comer do que deixar de lado. Mas ao mesmo tempo, a gente vive um momento hoje, essa pandemia, né, que, na verdade, é o resumo da falta de higiene entre as pessoas que acaba contaminando grande parte do que a gente está vivendo, né? A sujeira do outro repassa para o outro, para outra pessoa, que a gente tem que estar atento hoje a sinais básicos, né, de higiene, né? Que é lavar a mão, manter o distanciamento, né? Tá sempre mantendo uma higiene, mas no texto em si, eu acho que ela descobre um outro mundo, né? Um outro mundo que vai além dela, que as pessoas também, embora pareçam meio assim, rudes, selvagens, até como ela usa aqui no texto, né? Um leão devorando a sua presa, ela encontra uma humanidade, né? Que a partir daquela pessoa que parecia longe do seu mundo, longe da sua realidade, por não se atentar, a essas questões, ela travou. Ela descobriu a humanidade, seja no gesto de carinho, nos filhos que foram nascendo, né? Na utilização que ela fazia dos brinquedos que era feita a partir da espiga de milho, assim. Eu acho que foi um texto de descoberta, né? Descoberta de um outro mundo, é isso aí. Travou, tá morto. Obrigado. Obrigado. Tá escutando? Sim, ouvimos tudo. Eu falei até o que não era para ter falado no final. Posso?
Ouvimos passar para a Valéria agora. Se a Valéria não estiver conectada, acho que é melhor então passar para a Cíntia. Valéria, pode ser você? Depois a Cíntia, obrigado. Valéria tem só que ligar o microfone e fique à vontade. Tem que apertar no rodapé o microfone para liberar o som. Aê! Não, apertei, estão me ouvindo? Ai, agora que bom. Sim, isso. Desculpa, aqui, às vezes eu ouço vocês falarem, mas eu não consigo ouvir todo o fluxo de pensamento, interrompe um pouco, aí fica cortado. Mas bem, deu para eu pegar um pouco da questão que o Fábio, né? Queria falar a questão se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? É uma questão profunda, né? Que, na verdade, eu nem sei responder, mas eu acho que no conto que a gente viu, é perfeitamente possível que a vida imite a arte, ou seja, as pessoas fazem, né? É colocar sujeira, limpeza, né? Que nós que estamos vivendo a pandemia, está Então, logo a gente volte a fazer o híbrido, ou passe a fazer o híbrido, isso não aconteceria, porque a gente poderia estar lado a lado, né? exigindo compartilhando. Está emudecido o seu áudio, Valéria. A conexão dela acaba derrubando da live. Vamos passar então para a Cíntia, daqui a pouco eu acho que ela consegue retornar. Enquanto isso, a gente está passeando com o Williams aí. O Williams está passeando com a gente aí. Eu estou procurando o melhor sinal de internet aqui em casa. E aos poucos vocês vão conhecendo na casa. Legal. Vamos passar para a Cíntia e depois a gente volta para o Ricardo. Bom, obrigada. Antes de responder a pergunta aí feita pelo Fábio, vou até fazer linkar aqui uma frase que eu havia encaminhado para o Ricardo, dentro do que a Valéria estava falando, né, sobre a vida. Trouxe uma frase de Gabriel Garcia Marques que fala, né, a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la. E aí agora indo para a pergunta feita aqui pelo Fábio, né? O que eu trago é que eu acredito sim na necessidade de uma sinceridade, né, para a promoção de saúde de qualidade com ausência de doença. E acho que essa necessidade de sinceridade para a promoção da saúde é a saúde em geral, né? Não apenas a saúde física, mas também a saúde mental, né, e a saúde espiritual. Então, é necessário, sim, dentro do meu entendimento, nessa necessidade dessa sinceridade, né, e o fato de acatarmos as considerações como algo pessoal pode ser algo muito cruel, né. Isso vai realmente acumulando os pesos aí como a personagem, né, e percebendo esses leões, né, querendo devorá-la. Então, que a gente possa ter uma visão mais leve, manter essa saúde em todos os níveis e dentro, né, das possibilidades que o ambiente externo nos apresenta e assim não levar as coisas para o lado pessoal, saber relevar também.
E uma pergunta, assim, que hoje eu conversando, né, com o Ricardo também, uma pergunta que eu até deixaria é em relação quando a menina observa, né, a mão suja, se cuidarmos, né, de nossas mãos antes de olharmos para a do outro. Talvez as coisas ficassem mais leves. Então fica aqui o meu questionamento nesse sentido, né? Cuidemos de nossas mãos antes de olharmos a do outro. Passa a palavra. Bom, Cíntia, muito bom. Bravo. Vamos retornar ao Ricardo. O Ricardo vai fazer essas considerações e aí ele já encerra a participação, e a gente já está aqui chegando perto do nosso horário, e aí cada um poderá fazer as suas considerações finais também. Ricardo, com você. Então, Fábio, o Machado de Assis disse que o menino é pai do homem. Então, isso mais ou menos resolve essa questão. E outra questão é que a literatura, ela vem do sonho, do ideal. Quer dizer, sempre tem uma problematização, mas costuma terminar, pelo menos na poesia, que é circular, né? Voltando ao problema, mas solucionando ele, presunçosamente falando. Então, essas duas questões. A criança é pai do homem, o menino, né? E que a noite é o que nos traz a realidade, né? Para a literatura, que é o sonho, né? A noite bem dormida, né? Então, complementando isso que a Cíntia falou, né? De que primeiro olhar as próprias mãos estão lavadas antes de olhar as mãos do outro se estão sujas. É bem isso em circularidade, né? A problematização e a solução, né? Porque os neurônios espelhos às vezes solucionam isso. Se você lavar a mão, alguém ao seu lado vai... É que nem um bocejo, né? Vai bocejar, vai lavar a mão também, né? O bom exemplo é para ser seguido, né? Bom, chama bem, então, bastante atenção a solução dada ao problema proposto pela autora, através do sonho, uma noite bem dormida, do despertar literal pela manhã ao despertar figurado dado por sua consciência, que coincide com a proposta da literatura, de trazer propostas à solução de problematizações introduzidas, quiçá antecipadas em tais vivências ao leitor. A autora é a Regina Alonso. Então, bravo, Regina Alonso. Desse conto, publicado na revista da Academia Santista de Letras, em seu 22º ano, em junho de 2018, em seu número 7, que é esse livro aqui. Aliás, essa revista aqui, né? Está do lado do Desnudo Mais Selvagem, da Cíntia Panca aqui, Contos de Encantos, da Formiga Jerusa, da Valéria Florenzano, e Esquinas do Mundo, do Atanes, Alessandro Atanes, que foi o motivo do nosso último encontro, mês passado, né? E logo estará subindo aqui, esse da Regina, e estará outro aqui que é segredo. Então, eu agradeço ao esforço, né, essa entrega de corpo e alma, porque a gente está aqui virtualmente, mas disponibilizando o nosso tempo e coração e mente. Então, eu queria agradecer a cada um, né, da mesma forma, de coração e mente, por essa disponibilidade e pela excelência do nosso encontro. E a Regina não está aqui porque ela é o vizinho, ela é vizinha dela mesmo, então fecharia circular, né, poética. Mas está aberto para quem quiser vir, só que ele não vai se apresentar como sendo o autor do livro, do texto, até o final, né? Obrigado, então, boa tarde. Obrigado, Ricardo. Lembra aquela brincadeira do detetive, né?
Todo mundo vai ficar tentando descobrir quem é o autor, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, Ricardo mais uma vez, Valéria, Williams, Cíntia, e vamos dar aí continuidade. Vamos ver se Regina Alonso comparece nas próximas e os próximos autores ali também. Deixa eu passar agora a palavra à Valéria, a Williams, depois a Cíntia, e aí eu retorno no final para o Ricardo para o encerramento final. Valéria, é com você. Muito obrigado. Oi, espero que vocês estejam ouvindo. Bom, concluindo, o que me tocou na história foi a transformação que ocorreu na personagem, né? A gente viu que ela era uma personagem complexa. E no início ela estava agindo em função dos seus impulsos, mas depois ela é orientada pela mãe, que a educa, né? Entra em contato dentro do processo de reflexão. Aí ela assume sentimentos mais sublimes e ela transforma-se. E isso é bem interessante, a transformação da personagem, que é confirmada na sua atitude, né? Depois, no final, ela ajuda o homem. E aí isso de se lembrar numa divisão feita por um autor chamado Forster, que ele dividiu os personagens em planas ou redondas, né? Que as planas são mais superficiais, não nos surpreendem, e as redondas são complexas e nos surpreendem porque evoluem. E a menina da história, para mim, ela pareceu ser assim, uma personagem redonda, complexa, que se transforma ao compreender a pessoa que não sabe. E isso me surpreendeu, né? Porque eu esperava que ela continuasse do mesmo jeito. Eu fui levada a isso, mas depois eu mudei junto com a personagem. E essa transformação da personagem, que também é narradora da história, e é interessante essa transformação que ocorre com ela, e que havia impurezas nela, mas ela consegue se livrar disso tudo após uma noite mal dormida. Basicamente era isso, né? Eu agradeço mais uma vez pelo convite, e termino com a frase da colega Cíntia, né? A questão de cuidar das nossas mãos antes de olhar as do outro, que é uma questão também bem interessante para todos nós. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigado, Valéria. Gratidão. Williams, com você. Achou um lugar bom aí para a transmissão? Achei um local bom aqui, que tá dando um bom sinal. Legal. Como eu falei no começo da live, quando o Ricardo convite aqui, ele falou que era Regina Alonso e tal. Eu falei, cara, eu só conheço ela praticamente de nome, e lembrei que um tempo atrás a gente, num evento em que a gente ainda podia aglomerar, a gente já havia trocado o livro, né? O livro e eu falei, poxa, tem umas 2 ou 3 semanas aí que dá tempo de eu chegar, poder dar uma conhecida melhor na obra da Regina Alonso. O livro que eu tenho dela aqui, que aliás foi um mergulho muito bacana na obra dela, é esse aqui, que é o Nada é Tão Longe. Vocês conseguem ver aí a capa, né? É um livro de 2015, que também é uma reunião de contos, né? Pequenas histórias, e nos últimos eventos que eu tive a oportunidade de estar encontrando com a Regina, foi num evento, acho que não é o Leiro Vizinho, mas acho que era o Leiro Vizinho que o Ricardo promoveu uma vez na praia, eu não lembro o nome, se era esse, né? Era do projeto dos escritores santistas, e ela estava na tenda. Não estava na tenda, ela, eu sei que estava o Marcelo Rael, tinha ela, tinha umas outras pessoas, outros escritores aí que eu não conhecia, e me deram a palavra. Eu falei assim, eu falei para ela, e me perguntaram sobre o que eu escrevia. Eu falei, eu geralmente escrevo pequenas histórias. Eu não gosto de rotular nem contos, nem crônicas, porque eu acho que eu misturo tudo um pouco, às vezes eu não misturo, não sei o que é exatamente. E ela falou assim, vou me retirar agora que eu já escutei você falar. Não me deixou falando sozinho, mas aquilo acabou ficando na cabeça. Aí depois, lendo a obra dela, aqui o Nada é Tão Longe, eu entendi o que ela estava querendo me dizer. Aqui foi um mergulho profundo, talvez no melhor do que é o conto brasileiro, né? Um livro bastante bacana, um livro de contos que eu gostei muito, né? Eu coloco ao lado ali, sei lá, do
do Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, do Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, também dos 12 Contos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques, um livro de contos que vai virar referência. Um mergulho, né, saber como ela consegue ser ao mesmo tempo multiforme, multivozes. Foi uma aula, e eu hoje entendo o que ela quis dizer. Foi uma aula o que é realmente o que é um conto. O que é conto, né? Porque eu não fiquei só nesse texto, eu acabei nessas últimas semanas mergulhando um pouco na obra da Regina Alonso. Eu queria ter a oportunidade de poder falar isso para ela, não sei se ela vai estar aqui online, mas foi o que me marcou. Essa semana foi uma das leituras mais bacanas que eu fiz nesse ano de 2020, e saber que a gente tem tão perto da gente, tem uma pessoa de uma grande, desenvolve uma literatura de tão alta qualidade e mostra para a gente que está iniciando nessa trajetória, né? Eu estou indo para o meu segundo livro agora, quanto que a gente tem a desenvolver e quanto a gente tem a aprender com os mestres. E foi bacana, foi uma descoberta, foi uma outra experiência literária que valeu muito a pena, assim. Não só pelo texto, mas pela leitura. Nada é tão longe da Regina Alonso, que eu indico desde já. É isso aí. Obrigado, Williams, Valéria. Passo a palavra a Cíntia e depois o Ricardo para o encerramento. Legal, bacana. A Regina Alonso é uma querida, né? Não conheço nenhuma obra dela, além dos haikais, que são maravilhosos também, muito bem elaborados e construídos juntamente com fotos que remetem, né, aos elementos da natureza, e que eu aprecio muito. E dizer que a minha ligação com a Regina Alonso iniciou-se já há alguns anos atrás, mas através do milho, né? Ela até trouxe aqui, dentro desse texto, né, a questão do milharal, e eu conheci a Regina Alonso através da história do cuscuz, numa época em que eu empreendia na culinária criativa com cuscuz gourmet, e a Regina foi dar uma palestra justamente sobre cuscuz na Aliança Francesa, da nossa querida Maria de Lourdes, e enquanto eu expunha o cuscuz gourmet, a Regina deliciosamente falava sobre o cuscuz. Então, aí um elemento aí que nos uniu, o milho, elemento base do cuscuz. E hoje, né, reencontro a Regina num outro cenário, que agora aprendendo, né, com ela como uma mestra também aí, como uma escritora, e podendo ter como exemplo na construção de haikais. Então é isso, agradecer sempre, Ricardo, pelo convite, ter conhecido o William hoje. Eu estava, acho que nesse evento também, William, que você mencionou, só que eu estava expondo o meu primeiro livro aí de poesias, O Infinitude do Ser. E eu lembro dessa tenda, assim, montada ali do lado do posto 6 da biblioteca. E Valéria, como sempre, a sua doçura nas suas palavras, gosto muito. E curiosa para ler a sua Formiga Jerusa. Vamos trocar figurinhas aí para fazer uma troca de livros. E agradecer ao Fábio aí pela mediação, a Pinacoteca Benedito Calixto e a todos que estão nos assistindo. Gratidão. Obrigado, Cíntia. E devolver agora a mestre Ricardo Rutiliano Roque, o autor do Ler o Vizinho, autor do... Ler o Vizinho, as pessoas às vezes acham que é um livro, né? Eu queria ver aquele livro, Ler o Vizinho. Não é um livro. Ainda, quem sabe um dia pode ser, né, Ricardo? Mas é um projeto muito interessante que promove aí esse giro e o conhecimento de novos e antigos escritores também. Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Valéria, Williams, Cíntia. O microfone é seu para você fazer o encerramento de hoje. Gratidão. Então, 7 de março foi Olhos, um texto da Cíntia Panca. Depois o segundo foi Imagens Internas, da Valéria Florenzano.
em 21 de março. Depois foi prato de entrada, em 4 de abril, de quem está falando aqui, eu, que sou moderador, curador do Ler o Vizinho, que já é de posse de todos do coletivo, né, acervo dos escritores santistas. O bonde pelas ruas e pelos livros do Alessandro Atanes foi em maio, 2 de maio, e agora Sem Pressa, da Regina Alonso, em 6 de junho. Então agora em julho, que é férias escolares, talvez, né, pelo menos presencial, vai haver um texto bem direcionado para esse público. Bom, a gente tem um publicitário, comunicador social, que é o Rafael Palmieri, né, que está entre nós e produz, de certa forma, os projetos, né, ombro a ombro. E a gente tem todo esse cabedal de conhecimento do Fábio. Eu gostaria que os dois se integrassem nessa feitura, né, do Ler o Vizinho, quem sabe da Zoom, para que seja gravado, né, porque a gente não domina, mas o Fábio indicou a Cíntia, né, a gente está conversando para que isso aconteça. Então, eu aguardo o desenrolar do mês de junho agora, que seja produtivo para a gente poder se encontrar em julho. Eu agradeço ao William, que falou que isso une quem está tão separado, cada um. A gente é tão solitário, né, nessa função de escrita, então, mais ainda agora, né, porque não complementa com o seu vizinho, né, quase não se fala, não nos falamos. Então, obrigado, Fábio. Você tem alguma coisa a dizer sobre a feitura da live? Eu falei do passado, gostaria que você falasse do futuro. O futuro a Deus pertence. Então, vamos ver aí, aguardar aí as novidades. Posso falar mais uma coisinha para encerrar? Claro, por favor, fique à vontade. O livro do Ricardo é O Desnudo Mar Selvagem. É o próximo que está na lista. Legal, legal. É isso aí. Então, por hoje, acho que ficamos aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer aos comentários aí que as pessoas estão deixando no chat, estaremos respondendo aí a todos, e até a próxima live aí, em breve, aí nos melhores canais, bate-sinais. Wilson, obrigado, prazer em conhecê-lo. Valéria, gratidão. Valeu. Ricardo, mais uma vez. Cíntia, obrigado. Então, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado a todos e a cada um. Valeu, até mais.